Ok, então estamos começando a oficina de programação do dia 17 de setembro de 2024. Hoje com a participação do nosso convidado especial, Henrique Mendes, que vai trazer aí dois temas bem legais, bem interessantes, falando de assuntos que nem sempre iniciantes estudam assim logo de cara, mas que não são muito difíceis de aprender e podem ser bem bacana mesmo de seu repertório. Então, mais uma vez, obrigado, Henrique, por estar com a gente. Obrigado pela aula aí que você vai dar. Obrigado, né, pelo esse voluntariado. E, bom, fica à vontade. Obrigado. Bom, vamos lá, sem mais enrolação. Eu vou apresentar dois problemas. Os dois, digamos, são a partir da temática de árvores. Vamos lá. Primeiro esse aqui, A and B in Lecture Rooms. Qual que é a historinha? Tem uma universidade, o pessoal da universidade, dois fulaninhos, A e B, Alice e Bob, eles estão preparando contests. Daí o que eles vão fazer? Cada um escolhe uma sala dessa universidade e vai preparar os seus próprios problemas nessa sala. Daí o que acontece? Depois eles querem se encontrar para discutir o problema. E, por uma decisão deles, eles querem se encontrar em outras salas que tenham a mesma distância, que sejam equidistantes dos pontos A e B. Ou seja, bom, primeiro aqui na leitura algumas coisas que já tem que destacar logo de cara. A gente tem N, digamos que vértices do grafo, N salas, conectados por N-1 arestas, N-1 corredores. Isso aqui é uma clara descrição de árvore, ainda mais porque você consegue chegar de qualquer sala até outra. Ou seja, uma única componente conexa, N-1 uma aresta, estamos falando de uma árvore. Beleza. E outra atenção aqui. A gente quer, dado um par de pontos A e B, de vértices dessa árvore, eu quero achar a quantidade de salas possíveis que são equidistantes de A e B. Bom, a gente poderia pensar numa solução um pouco mais trivial, que é, você tem o grafo modelado, tá, com a sua estrutura, sei lá, seja uma lista de adjacências lá, você pode partir do A, fazer uma busca em profundidade, por exemplo, o grafo todo, definindo a distância de todos os vértices. Nisso você vai encontrar a distância até o B, e daí você conta quantos vértices você achou que tem a distância pela metade. E depois você faz o inverso, partindo de B, e acha a interseção disso. É uma ideia bastante lógica, mas só de você olhar isso aqui, que você tem 10 a quinta queries, uma DFS você vai ter que andar pelo grafo inteiro. Isso vai facilmente virar um O de N vezes N, vai ser 10 a 10 operações, nem chance, nem tenta colar. Bom, vamos analisar os casos de entrada. Primeiro, ele vai te dar vai ter N vértices, ele dá as N-1 arestas, dá esse grafo aqui, e depois as queries. Para o vértice 2 e 3, a gente tem exatamente o vértice 1, que tem a distância igual do 2 para o 3. A resposta é 1. Para esse grafo aqui, se a gente tiver distância 1 e 2, porque se a gente for pegar do 1 e 2, não tem nenhum vértice que seja equidistante. O 3 está para o outro lado, o 4 está para o outro lado, não tem nenhum vértice no meio. A resposta é 0. Para o 1 e para o 3, daí a gente tem dois vértices, que seriam tanto o vértice 2 como o vértice 4. Ambos são equidistantes. Tá, vamos pegar um casinho um pouquinho maior para ficar mais interessante o negócio. Isso aqui é um dos casos do próprio Codeforces. Tudo isso aqui traduz esse grafo. Vamos analisar as queries. Do 3 para o 5. Ah, beleza. A gente acha o vértice intermediário, 2. E daí a gente encontra que, além do 2, você tem outros que não alteram a distância, que é o 1 e o 4. Sua resposta é 3. Você já pode perceber um comportamento. Se você tem dois vértices, o caminho entre eles, os vértices que estão para uma outra extremidade do caminho, nunca vão contar. Você vai ter só os vértices a partir do meio. Vamos analisar melhor. Isso aqui é um caso, a princípio, parece ser bem parecido com esse aqui. Porém, a distância entre esses caras é 3. Uma distância ímpar. Se a gente tem uma distância ímpar, você nunca vai conseguir achar um cara que tem a mesma distância do B para o A. Por quê? Porque a gente está falando de uma árvore. Em uma árvore, você tem exatamente um caminho entre qualquer par de vértices.
Então, se você colocar 1 aqui, obrigatoriamente para o outro vai ter 2. A distância para o outro vai ser 2. Para esse caso aqui, para o 3 e para o 8, a gente já pode enxergar que até o 5 é o vértice intermediário. Por quê? Porque a distância é 4, e esse 5 está da distância 2 do 8 e distância 2 do 3. Só ele também. Agora vamos comparar. Qual que é a diferença desse cara aqui para esse cara aqui? Aqui a gente também tem uma distância par. Mas uma das diferenças, não a única, é que aqui o seu intermediário, que é o 6, ele tem um filho. Ele tem uma outra subárvore aqui. Ou seja, você vai ter que contar toda a subárvore desse cara, que não inclui 8. Beleza? A gente pode deixar isso como uma espécie de caso na cabeça. Eu já vou explicar melhor como é que fica todos os casos. Para esse caso aqui, 7 e 3, é muito parecido com esse caso aqui. Só trocou a folha. Vai ser o 5, de novo, a resposta. Com esse cara aqui, é um caso muito parecido também. Só que agora você vai para outra subárvore do 6. Sua resposta é 2. E um caso específico é: o IV pode ser iguais. Então, a árvore inteira é equidistante. Você pode se encontrar em qualquer uma das salas da universidade, do grafo lá. Beleza. Então, a gente tem os casos em que U é igual a V, para cada query, a resposta vai ser N, é bem direto. A gente tem os casos em que a distância é ímpar, então, como é uma árvore, a gente já sabe que a resposta vai ser 0. E daí a gente tem os casos um pouco mais delicados para lidar. Bom, mas a gente vamos pensar como é que seria um algoritmo. Primeiro, a gente pode encontrar logo a distância entre o IV. Vamos abstrair como que a gente faz isso por enquanto. A gente pode achar a distância. Se a distância for ímpar, a resposta é 0. Não tem ninguém no meio. Se a distância for 0, ou seja, se U é igual a V, a resposta é N, a árvore inteira. Ok, não é nenhum desses casos. Então, a gente tem que achar qual que é o nó intermediário. Por exemplo, aqui, o nó intermediário é o 6. Beleza, vamos abstrair como que a gente faz isso. Uma vez que a gente fez isso, a gente tem alguns casos. Esse cara aqui, na verdade, ele já está sendo considerado na distância 0, que interessa os dois da ponta aqui. Se o e V estão na mesma altura, o que vai acontecer? A gente vai ver que o vértice do meio, o vértice intermediário que a gente vai achar, ele é, ao mesmo tempo, um ancestral de 3 e um ancestral de 5. Mais do que isso, ele é o mais longe da raiz, ou seja, é o lowest common ancestor. Mas você está falando já árvore enraizada por uma DFS, né? Aí é a árvore da música. É que no caso ele já é dado como árvore. Ele dá uma árvore, mas ele não tem raiz, né? É uma árvore não, mas você enraiza com uma DFS, certo? Sim. Porque eu, por convenção, simplesmente começo no 1, vamos embora. Por facilidade. E daí, quando a gente está em alturas diferentes, fica um pouquinho diferente. Porque aqui, nesse caso, por exemplo, o intermediário é 5. O 5, ele é ancestral do 8, mas ele não é ancestral do 3. Tá, então a gente tem claramente dois casos diferentes aqui. Se eles estão na mesma altura, eu vou ter que considerar aqui toda, digamos que mais do que isso ainda, mas vamos ter que considerar a subárvore do LCA dos dois e descontar essa árvore aqui, essa subárvore aqui, e depois descontar toda essa subárvore aqui. Só que, ó, uma observação. Quando a gente está nesse caso, a gente tem que considerar todos os caras que estão para cima da LCA aqui também. Eles também são equidistantes. Você pode, digamos, imaginar como se a árvore tivesse diferente. Esse cara aqui fosse a raiz. Daí, esses caras aqui, eles seriam filhos desses também. Mas só que, como a princípio a gente não sabe quem é o LCA, a gente não pode enraizar a árvore a partir dele. Como que a gente faz daí? E também, como que a gente responde isso de um jeito eficiente? Porque a gente tem que responder isso 10 a 15 vezes. Vamos lá. Primeira parte, que eu já dei um spoiler antes, lowest common ancestor. Por exemplo, o que é o lowest common ancestor? É, dado dois nós, o IV, em uma árvore, é o nó mais baixo, ou seja, o mais longe da raiz,
que ambos, U e V, são descendentes desse cara. Nessa árvore aqui, para 3 e 8, LCA é 2. A gente tem ancestrais em comum deles, são 1 e 2, e o 2 é o cara que está mais longe da raiz, porque aqui a minha raiz é 1. Outra observação. Se a gente calcula o LCA, é O de 1 para a gente achar a distância entre os vértices. Por quê? Se você já sabe a profundidade de cada um deles na árvore, que você pode simplesmente computar na DFS na hora, a tua profundidade é isso aqui. Por quê? Você vai simplesmente somar a profundidade para o U, somar a profundidade para o V, e percebe que a gente passou 2 vezes por aqui. É só descontar as 2 vezes da profundidade do LCA. Com isso, a princípio, se a gente tem o LCA, a gente tem O de 1 a distância. Tá, e como que a gente tem o LCA? Parte 2, Binary Lifting. Resumindo, é uma estrutura de dados. Dá para chamar dessa forma. A gente pode falar que, numa árvore, qualquer nó, digamos, qualquer ancestral de um nó, ele pode ser chamado de um K ancestral para algum inteiro. Ou seja, o meu ancestral imediato, eu posso chamar ele de 1 ancestral. O 2 acima, 2 ancestral. Por aí vai. Qual que é a sacada aqui? Se a gente quer subir K, pensa nesse K como um número que tem uma representação binária. Ou seja, ele tem alguns bits ativos. Quando você quer subir exatamente uma distância de K, você sobe as distâncias relativas a cada bit que está em 1. Ou seja, o que é conveniente você guardar na estrutura de dados? Todos os 2 elevado a i ésimos ancestrais do nó. Como assim? Eu guardo o cara que está 1 para cima, eu guardo o cara que está 2 para cima, 4 para cima, 8 para cima e por aí vai, até acabar meu grafo. Até acabar minha árvore. Com isso, bom, primeiro, quantos ancestrais cada nó tem, né? Se, em um caso extremo, a gente tem a árvore só uma trilha, só uma, todos têm um filho, um caminho, você vai ter, no máximo, você vai ter uma profundidade n. Você vai ter 2 elevado a i, no pior caso, sendo 2 elevado a i igual a n. Só aplicar log. O teu i vai ser no máximo log n. Para cada um dos vértices, você guarda log n ancestrais. O teu espaço é n log n. O tempo de construção. A gente faz isso dentro da DFS. E dentro da DFS, eu já tenho, assumidamente, os ancestrais computados. Então, eu só vou e acumulo eles no nó que eu estou agora. Eu gasto um tempo de log n para isso. Cada nó gasta um tempo log n log n. Daí, como que a gente faz para encontrar um késimo ancestral? Vira O de log n. Por quê? Porque a gente só olha os bits do k. A representação binária tem tamanho log n, log k, nesse caso. Seria log k, né? Melhor do que log n aqui, enfim. E para encontrar o LCA, Lowest Common Ancestor, também dá para fazer em log n. Você vai basicamente subindo o máximo que você pode sem virar um ancestral. Eu já mostro como que fica sem código. Bom, está explicado aqui, né? Bom, você tem que achar o maior K, tal que o késimo ancestral de U não é ancestral de V. Como assim? Aqui. Se achar a partir do 8, eu acho o maior K, tal que o késimo ancestral de 8 não é ancestral de 3. Esse K aqui é 2. Eu subo até o 5, porque se eu subisse até o 2, já ia ser ancestral. Eu acho esse maior K, o meu LCA é o cara que está logo acima dele. Só isso, LCA. Bom, um desenho de como que fica a estrutura do binary lifting, se desenhar para o grafo inteiro fica uma bagunça, né? Mas digamos que para esse caminho aqui só, o 15, ele vai apontar para o 1 ésimo ancestral, para o 2 ésimo ancestral, 4 ésimo ancestral, acabou. 14, mesma coisa. Primeiro, segundo, quarto.
Daí, como que a gente faz? Se eu quero ir do 15 para o 5º ancestral, eu subo as potências de 4 referentes aos bits. Eu subo 4, vim parar no 2, e do 2 eu subo 1. Pronto, vim parar no 1, que é o 5º ancestral acima desse cara. Bom, fechamos a complexidade? É só a gente analisar esses casos aqui. Bom, vamos voltar. Esse caso aqui é o de 1. Se u é igual a v, a gente só retorna 0, acabou. N, perdão. Tá, mas se u e v estão na mesma altura, daí a gente vai ter que achar o LCA e quantos vértices vão estar equidistantes do meu u e v? Vai ser a árvore inteira menos a subárvore do LCA, que contém o u, e a subárvore do LCA, que contém o v. Quando eles estão em alturas diferentes, o que eu faço? Eu posso, a princípio, computar o LCA, achar esses dois. Por quê? Porque daí eu acho a distância entre eles. Eu achando a distância, daí eu sei quem é o mais profundo deles. Digamos, aqui eu vou achar, a partir do LCA, a distância, que é 4. Eu escolho o mais profundo deles, que é o 8, e subo a metade, subo 2. Pronto, cheguei no meu vértice do meio. Daí, o que eu vou escolher? Aqui vai ser toda a subárvore desse cara, menos a subárvore do filho dele, que contém o vértice mais profundo. Como que fica uma descrição um pouquinho melhor? Para eles na mesma altura, é a árvore inteira, menos a quantidade de nós nas subárvores de filhos do LCA que u e v pertencem. Do 3, eu desconto a árvore pro 2, eu desconto a árvore do 3, desconto a árvore do 5. Minha resposta é n menos o tamanho dessa subárvore, que é 1, menos o tamanho dessa subárvore, que é 4. Minha resposta é 3. Justamente esses 3. Se eles estão em alturas diferentes, eu pego a distância, subo a metade do mais profundo, pego a subárvore daqui, toda essa subárvore, e desconto a subárvore dele, que contém esse vértice. Então, eu pego a subárvore desse cara aqui, que teria tamanho 4, e desconto 3, que é o tamanho da subárvore que o 8 está. Deu para entender a princípio raciocínio? É isso. Alguma coisa que não ficou clara, quero esclarecer? Qualquer coisa eu posso esclarecer em código também. Só, como é que você vai saber qual é o filho do LCA, por exemplo, no caso 2, cuja subárvore está 1? Eu faço isso, eu salvo uma variável dentro do LCA. Ok. Porque o LCA você vai parar logo embaixo dele. Daí você já salva essa variável, porque é exatamente ela que eu quero. Bom, código. Vamos lá. Esse é o CF, é o que mesmo? 519E. Boa o tamanho? Melhor? Melhor? Beleza. Só template, vamos lá. Beleza. O que interessa para a gente é resolucionar isso aqui. Ok. O que a gente precisa? Leitura do enunciado aqui. A gente vai ler o N. Depois ler N menos linhas, que são as nossas arestas. Daí eu já vou ter que ter uma lista de adjacência. Eu uso o vector mesmo.
Já faço a alocação com tamanho n mais 1, porque aqui está tudo indexado em 1. Eu faço quantos defines eu precisar. Por quê? Porque daí já faço isso aqui. Coloquei na minha lista de adjacências. Beleza. Daí o que a gente precisa fazer agora no algoritmo? A gente precisa fazer a DFS para quê? Para eu computar a minha estrutura, que é justamente a minha estrutura do Binary Leaf. Como que vai rolar isso? Só chamar aqui, a partir do 1, pai 1, e eu vou ter que salvar a profundidade, então eu defino a profundidade inicial como 0. Daí eu já vou ler as minhas queries. O que é o segundo argumento da... É o pai. Ah, pai. Okay. Beleza. Daí eu tenho para cada query meus vértices U e V. Daí agora eu vou voltar naqueles casos lá. Os casos do final. Se eles são iguais, minha resposta é N. Se não, daí eu vou ter que computar LCA, achar a distância, por aí vai. Tá. Primeira coisa. Já deixo isso aqui, salvo. Depois a gente coda essa função. A minha distância, vou chamar aqui de distância de U para V, vai ser a profundidade do U mais a profundidade do V menos 2 vezes a profundidade do LCA. Daí a gente faz as análises dos casos lá. Pode ser com a distância mesmo. Distância 0, eles são o mesmo. Vou declarar isso aqui. Se a distância é ímpar, a resposta é 0. Que é aquele caso que a gente comentou lá. Daí, agora a gente vai ter que pegar se a profundidade deles é igual ou é diferente. Se a profundidade é igual, a gente vai voltar nesse caso aqui. Se a profundidade é diferente, a gente vai ter que achar o mais fundo e pegar o caesmo ancestral. Profundidade de U igual a profundidade de V. Minha resposta vai ser todos os meus vértices, N menos a árvore do LCA. Peraí, não, é menos as duas subárvores aqui, que eu vou salvar em outras duas variáveis, que depois eu declaro. Tamanho isso aqui representa a árvore do U, isso aqui representa a árvore do V. Já conta essas estruturas aí. Aqui é o caso em que as profundidades são diferentes. A gente está nesse caso aqui. A gente tem que achar o caesmo ancestral do mais profundo. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o U ser sempre o meu mais profundo. Por conveniência. Daí eu faço a minha... Oi? Você colocou ali U maior que V, seria a profundidade. Isso. Verdade. Boa. Daí, como que eu vou fazer? A minha resposta vai ser... Primeiro eu vou ter que achar o K, né? Int K, ele é só DUV sobre 2. Aqui só por readability mesmo. Daí eu vou ter que achar o caesmo ancestral do U. Vamos fazer o caesmo ancestral aqui, assim. Do V. K. Não, DUV sobre 2. A gente sobe isso aqui. Daí a minha resposta é o tamanho dessa árvore menos o tamanho da subárvore que estava o U, porque o U é o meu mínimo aqui, eu defini ele assim. Só isso. Beleza. Concorda com a ideia do algoritmo? Definir o NGL como... Uhum. Aí, esse aí eu já estou acostumado a fazer. Aqui dá problema. Esse é um clássico caso que dá problema de line. Exato. Bom, agora a gente tem que preencher, sair declarando que precisa de memória e preencher os métodos. Beleza. Primeiro sair declarando. Aqui,
gente vai precisar de um vetor que guarde o tempo de entrada na DFS, já explico, o tempo de saída na DFS. A gente vai precisar do que mais? Do tamanho de cada DFS e das profundidades. Variáveis globais, a gente tem aquele U, VV. Vou precisar de um log, que esse cara aqui vai ser o tamanho do meu vetor de binary lifting, que vai ser os log ancestrais. Daí eu vou precisar também dessa estrutura para o binary lifting, que é 2D. Vou chamar de up aqui porque é ancestrais. Beleza, daí a gente sai declarando. Void DFS. Aqui a gente marca o tempo de entrada. Vou declarar esse timer aqui também. Marco a minha profundidade. Você não tem um visitado, um checa assim? Ah, não, porque Não, porque é árvore. né? É. Só checo se não é o pai, que daí resolve. Beleza. Já deixo marcado meu tempo de saída da DFS. Tá. Daí a gente vai ter que computar os filhos. Para eu evitar um segfold e excesso de recursão aqui, só faço isso aqui. Eu evito o pai. Daí a gente tem que computar para o V. Beleza. A gente já pode... Tem várias formas de fazer isso aqui, na real. Eu prefiro fazer aqui fora. Dá para fazer dentro do loop. O que eu vou fazer? Eu já defino o pai do U, o zeroésimo ancestral dele, que é o cara de 2 elevado a 0, é o 1 ancestral dele, é o P, o cara que está no parâmetro. Daí eu vou computar todos os outros ancestrais. Como que a gente faz isso? É uma recorrência bem clássica, inclusive vou usar no próximo problema também. O ancestral de 2 elevado a i, ancestral do meu U, quem que ele é? Ele é o ancestral do meu... O que eu posso falar? Eu subo a metade e depois eu subo a metade de novo, digamos assim. Como que eu faço isso? Eu vou trocar o vértice U pelo 2 elevado a i menos 1, que é o up U i menos 1. Eu subi 2 elevado a i menos 1 aqui. E depois eu subo 2 elevado a i menos 1 de novo. É isso a recorrência. Quando você olha esse código aqui, ele parece meio esquisito, cheio de colchete, mais menos, fica meio esquisito. Mas ele é só isso. Você sobe a metade nos vértices e depois pega subindo a metade na distância. E pronto, tá fechado. Isso aqui tá certo porque todos os i anteriores já estão computados, sempre. Daí aqui... Beleza, só vou pro próximo. Vou pro V, o pai é o U, com a profundidade mais 1. E também a gente está acumulando os tamanhos das subárvores, né? Então a gente tem que pular no tamanho da árvore U, tamanho da subárvore de V. Que essa subárvore já está resolvida quando a gente manda essa DFS aqui. Beleza, a DFS está feita. Daí agora a gente precisa do LCA e achar o késimo ancestral. Ok, vou codar esses caras. Eu já faço um outro negócio aqui, ó, que é justamente o motivo para eu ter declarado esses caras aqui. Tempo de entrada e tempo de saída. Eu tenho que saber quando que um nó é ancestral de outro. Quando que isso acontece? É quando o tempo de entrada do nó U é menor do que o tempo de entrada do nó V. Ele entrou antes porque é um ancestral. E o tempo de saída do V, ele saiu antes, porque a DFS foi resolvida antes do que no U. Daí a gente já vai usar isso aqui no LCA. Se U é ancestral de V, a gente já retorna o U. Em um caso muito parecido, se V é ancestral de U, já retorna o V.
Daí, a gente vai fazer a subir com binary lifting. Como que a gente vai fazer isso? Eu sempre vou tentar subir a partir da maior distância possível, desde que o vértice que eu estou subindo não seja um ancestral do outro. Como assim? Se o 2 elevado a i, ésimo ancestral de u, não for um ancestral de v, eu subo. Beleza? E eu faço a mesma coisa para o v. Eu vou aqui, nesse caso, eu preciso subir os dois. Geralmente, se você está computando só o LCA, o mais comum é você só fazer uma linha, porque já resolve. Mas aqui, o que eu vou fazer? Se o cara que eu subo no V, mesma coisa. Tentar subir o V até o último que não seja ancestral de V, de U. Por que eu faço isso? Porque aqui, quando a gente sobe no LCA, a gente precisa desses caras aqui, que são os da subárvore que contém o IV. Daí o que eu faço? Já deixo salvo nessas variáveis aqui e retorno o primeiro pai de cada um deles, qualquer um deles. Eu. Na produção do ancestor, se for o igual a P, você não considera que ele é o ancestral dele mesmo? Não vai ter problema, porque eu não vou usar, porque... Cara, eu acho que eu não vou ter problema com isso. Qualquer coisa é só fazer isso aqui. É que ele passa, né? Ele computa, mas eu não vou usar esse resultado, entendeu? Não, tá certo. Não vai dar problema. Isso dá problema no outro exercício. Bom, na verdade... só isso mesmo. Daí agora a gente precisa achar o caésimo ancestral. Também é um problema bastante clássico em árvores. Justamente para binary lift. A gente tem que achar o caésimo ancestral. Como que a gente faz? Mesma lógica que eu usei para achar o LCA. Se o bit de cá, esse bit está ativo, então eu faço o meu USB up, I. E daí, geralmente, eu retorno só o aqui. Aqui eu vou fazer uma alteração que é conveniente. Por quê? Mesma coisa. Aqui eu tenho que achar esse filho aqui. Então, o que é mais útil? Eu acho o K-1, ésimo ancestral. Daí eu retorno o pai desse cara. Fazendo isso, eu salvo aqui. Não, não preciso. A precedência de operador, né? Aqui precisa. Bom, é isso. Alguém viu alguma atrocidade? O log se não declarou. Faltou declarar e espaço, né? Essas coisas aí. Tempo de entrada, tempo de saída. Mais um de espaço. O meu tamanho, ele é mais um, mas eu inicializo ele como 1, porque cada nó, a princípio, tem uma subárvore tamanho 1, ele mesmo. E mais que eu tenho que declarar o meu log 2 de n mais 1, por segurança, e alocar o vetor do binary lifting também. E aqui eu vou colocar o valor padrão dele como 1. Por conveniência, por quê? Porque eu vou fazer 1 ser a raiz. Então, todos os caras que, na verdade, apontariam para um nó que não existe, eu vou fazer apontar para a raiz. Só para eu não ter nenhum problema com overflow ou ficar pegando vértice que não existe. Daí isso me descarta essas coisas. Tá? Aloquei tudo. Agora acho que sim, né? Vejamos. Eu não tenho, vou ter que digitar aqui, né? Peraí. Tá aqui o problema. Peraí. Salvar. Não.
Beleza? Resposta é 1. Resposta é 0, 0. Temos um problema. Qual que é o problema? Esse é o caso que... Deixa eu ver. Esse é esse caso aqui, 1, 3. Teria que achar aqui essa subárvore e descontar esse cara aqui. Era para ser 2? É, para ser 2, porque eu tenho que achar... Tá certo isso? Aqui o 1 é ancestral, né? Esse é o caso, é o terceiro caso. Sim, esse caso aqui. É. Aham, beleza. Tá certo isso aqui? Se minha função aqui tá certa, deixa eu ver. LG, menos menos, K menos 1, isso aqui eu sei que funciona. Recebe up o I. Salvo meu U, retorno up o 0. Aqui, inicialização na defesa. Deixa eu dar uma olhada nela. Eu acho que tá certo isso aqui também. Não é para dar problema, né? Eu acho. O que tem aqui? Timer está inicializado, profundidade, tempo de saída. Size inicializou, tudo certo. Essas coisas da Aresegfona. Caso ancestral. Peraí. Isso aqui tá O certo? ancestral você colocou um E lá? Como é que é? Não. A função... Ah, tá. É um E. Tá Sim. certo. Uhum. Peraí, aqui. Uhum. Isso aqui, o size. Dep, lista de adjacências, estou lendo AB. A110. Isso aqui tá certo também. Lá na DFS você definiu a profundidade? Você então? Sim. O que você passou? Eu acho que o problema tá aqui, ó. Justamente porque eu não tomei cuidado com o LCA, no caso que eles são iguais, essa distância talvez venha ímpar. Se eu inverter isso aqui. Então, só arruma lá no outro, não é só colocar igual, Ou é fazer isso aqui. Caso de distância ímpar... Porque ele poderia... Eu não estou verificando quando eles são o mesmo no LCA, porque a princípio o nó não é ancestral dele mesmo. Daí ele poderia subir até a raiz. Isso aqui eu acho que resolve. Não resolve. Tá, ele tá dando 0, então a distância... Porque ali é o caso em que um é ancestral do outro, né? E... A distância era para dar 2. Só que tá dando 0. Tá certo isso aqui? LCA. O DV, cadê aqui? Retorno V. Se não é ancestral... Quando é ancestral, você não vai ter definição do U e do DV. E você não está usando isso depois lá? Então, eu só uso o U e o VV quando a distância é par. Tudo bem, mas é que quando um é ancestral do outro, você não seta o U e o DV. Não, mas eu não preciso também. Porque daí, quando um é ancestral do outro... Dessa linha que ele é. Então, quando um é... A resposta é o tamanho de K menos o tamanho de U. Então, daí, exatamente. Mas aqui, o U, ele é computado aqui dentro. Aqui, ó. Qualquer treta aqui, vamos ver.
log 2n. Estou lendo n menos 1 vezes, estou lendo tudo. 0, que queries, UV. Olha isso aqui. Se a profundidade é igual, a resposta é isso aqui. Não, tem que estar aqui. É o inverso. A profundidade é definida pela raiz. Uhum. Eu estava achando o 2º ancestral do cara que está em cima. Uhum. Só trocar esse comparador aqui. É isso. Eu acho que essa inversão aqui não era necessária, mas vamos ver. Switch. Vamos ver. Tá pra cá. Aqui. Maravilha. Era só aquilo mesmo. Só um comparador. Beleza. Agora vamos ao outro problema. Esse aqui fecha. Problema I. Esse cara aqui. Vamos lá. Imperial Roads. Voltando, respirar um pouquinho, tomar uma água. Vamos lá. Qual é a historinha? Temos um império. Um reino, vai lá. Com N cidades e N ruas entre essas cidades. A princípio, todas essas ruas estão quebradas, vai lá, e você vai ter que reparar elas. E daí você tem que fazer de uma forma que o grafo inteiro você consiga um caminho entre qualquer par de vértices. Descrição de árvore. Isso aqui é uma clássica descrição de problema de MST. Minimum Spanning Tree. Você tem que achar, digamos que o conjunto de arestas com o custo mínimo, tal que o grafo vira uma árvore. Árvore geradora mínima, apenas. Qual que é a graça aqui? A princípio, o imperador ele vai fazer uma restrição. Ele quer que uma rua em específico, entre os vértices U e V, que ele vai dar esses vértices depois, esteja nessa árvore. Beleza? Só que você não sabe qual que é essa aresta. Daí o que temos na historinha? Os engenheiros da Cubicônia, desse reino, eles querem que você compute para várias possibilidades. 10 a quinta possibilidades. Ou seja, para 10 a quinta possibilidades de arestas, você vai ter que computar qual que seria o custo da sua MST. Beleza. MST, custo geralmente N log N. Especialmente porque aqui a quantidade de arestas é proporcional. A gente não é um grafo denso. Né? Ok, se a gente fosse fazer que árvores geradoras mínimas, a gente ia ter uma complexidade 10 a quinta vezes 10 a quinta vezes log 10 a quinta. Passa de 10 a 10, 10 a 11, também, nem chance. Como que a gente vai fazer isso? Bom, analisar isso aqui. Caso de entrada. Está descrevendo essa árvore, daí a gente tem as queries. Se a gente quer ser, bom, a princípio, qual que é a spanning tree disso aqui? A minimum spanning tree disso aqui. É você pegar a aresta de peso 5 e a aresta de peso 7. A soma é 12. Se você é obrigado a colocar a aresta 2, 3, você é obrigado a colocar ela aqui, já está na MST, não temos nenhum problema, o custo é 12. Se você é obrigado a colocar 1, 2, opa, daí ficou interessante. A gente tem que colocar a aresta de peso 10. Daí, para completar a MST, você coloca a aresta 5, o peso fica 15. Mesma coisa para 1, 3, igual o primeiro caso. A aresta de peso 7 já estava na MST, não tem problema nenhum, custo é 12. Para esse caso aqui embaixo, a gente tem a descrição do grafo. A gente quer que, a princípio, como que seria a MST desse cara?
a gente, simulando o que seria uma execução de Kruskal, você pega as menores arestas, 1, 1, você não pega a 50, porque ela fecharia um ciclo, você pega 100. Seu custo seria 102. Mas aqui você é forçado a pegar 1, 4, que é essa de 50 aqui. Daí o que você vai fazer? Quando você coloca essa de 50, você vai fechar um ciclo aqui. Ou seja, você tem que matar esse ciclo sem tirar essa aresta de 50. Você tira qualquer uma das de 1. A princípio isso funcionaria. Daí você fica com 50, uma das de 1 e 100. Por exemplo, assim. 151 é o custo. Um caso maior, vamos lá. Esse grafo aqui. A princípio, a spending tree é isso aqui. Minimum spending tree é isso aqui. Com custo 27. Vamos ver para as queries. Você é forçado a colocar essa aresta aqui. Beleza. Então, isso vai fechar um ciclo nesse triângulo aqui. A gente tem que tirar alguma desses caras aqui. A gente quer minimizar o custo, a gente tira a maior delas, a gente tira o 10. A nova árvore vai ter custo 29. Você trocou esse 10 por um 12. Se você for forçado a colocar essa, um 5, você fechou um ciclo aqui. Então, você vai ter das arestas que não estão nesse ciclo, ou seja, das arestas que estavam na árvore antes, você pega a maior, que é o 8, e tira. O teu custo vai ser 39. Para 3 e 5. Tá acabando, calma lá. A gente coloca essa aqui. A gente fechou um ciclo com o grafo inteiro. Com a árvore inteira. Tiro 10. Pronto. O custo é 31. Beleza. Como que vai ficar um algoritmo para isso aqui? A gente tem que achar a maior aresta, com o maior peso, né? O maior custo de reparação, que fecha esse ciclo. Ou seja, a gente está falando com árvore. A gente tem exatamente um caminho entre qualquer par de vértices. A gente tem exatamente um caminho. A gente tem que achar a maior aresta desse caminho, dado um par de vértices. Para cada UV, se essa aresta está na minimum spanning tree, você retorna o custo da própria árvore. Acabou. Agora, se ela não está, você adiciona esse custo. E daí você encontra a maior aresta do caminho, e desconta esse valor. Dá para fazer isso só com DFS. Você simplesmente sai do U, vai pro V. E acha qual que é maior do caminho. Só que, aqui, a gente vai ter que fazer QDFS. Cada uma no tamanho do grafo. Seria um N mais M aqui, são proporcionais, botei só N. Mais o N log N, que é da MST no começo. A complexidade vai ficar Q vezes N. 10 a 10. Não dá também. Ok. Essa aula aqui é sobre binary lifting. Vamos usar binary lifting. Só que, além de guardar os ancestrais, a gente guarda um pouquinho mais de informação. Se você está apontando por exemplo, para o 4º ancestral, você guarda a maior aresta que tem no caminho desse vértice até o 4º ancestral dele. Igualzinho no binary lifting, só com uma outra estrutura. Daí como que você faz? Você vai até o LCA, a partir do U, encontra o máximo que tem nesse caminho, encontra o máximo que tem do LCA para o V, pega o máximo dos dois e acabou. Vai ser justamente usando essa estrutura do binary lifting, uma estrutura muito parecida, e daí a gente computa o LCA, a complexidade é a mesma, a gente vai virar um Q log N isso aqui. 10 a quinta vezes log de 10 a quinta vai passar numa boa. Dúvidas sobre a ideia do código? Beleza. Você vai implementar o MST já com prim para dar os pares ou vai fazer Kruskal e depois uma DFS? Prim. Porque é mais conveniente. Né? Dava pra fazer com Kruskal. Do jeito que eu fiz, inclusive, dava muito pra fazer com Kruskal, mas o prim foi mais conveniente. Tá, isso aqui, vou usar... É que Kruskal daí teria que marcar as arestas da árvore e depois rodar em uma DFS, né? Para ter os pares diferenciados. Né? Exato. É que não é nada conveniente para fazer DFS com Kruskal.
Então, vou fazer uma defesa no resultado dele, né? E aí o primo já tem, né? Ô, Jesus. Já vou chegar assustando com os define. Já conto por que eu faço isso aqui. Vou precisar de vetor de preciso também. Mesmo do outro lá. Meia hora de define. A minha lista de adjacência, daí ela vai ser em pares, porque a gente tem pesos nas arestas. Vamos lá. Boa, bem lembrada. Obrigado. Ah, mas daí vai fazer bugar o código. Só, né, velho? Você compensa, Salva. É, que você escreve uma vez aqui e depois só isso aqui. 3, 4 vezes. Quantos VBIs você vai usar no código? Alguns. Na declaração e na alocação da memória. Porque eu também não falo. Mas a competição, esse tipo de coisa, é algo que, tipo, a máquina tá ociosa, um dos três vai lá e faz esse cabeçalho, você copia e colar todos os Tipo isso aqui. depois, né? Daí você adiciona isso aqui. E é bom já ter um cabeçalho desses que é comum. Ninguém viu isso, né? O time inteiro tá acostumado a colar esse Isso aqui que eu faço também. Adoro. Nossa. Adoro. Assim, Adoro. você faz- Mas nesse aqui não precisa. Eu vou poupar os que estão no sentido dor. Vamos lá. Aqui. Como é que é a leitura? Dois inteiros N e R. Vou chamar isso aqui de M, porque a quantidade era essa. R, meu, nada a ver. E depois aqui eu vou ter que fazer todas as alocações. PVW. Daí eu faço minha adjacência, eu coloco primeiro a distância, depois o vértice, daí inverto. Direcionar. Beleza. Não declarei, tá reclamando, mas tudo bem. Daí, prim com a raiz em 1. Depois a gente corta isso aqui. Daí, esse prim, ele vai me dar a árvore, e eu vou usar essa árvore para calcular as coisas do binary lifting, incluindo os ancestrais e os máximos. Aqui eu não preciso da profundidade, então só 2 parâmetros. Daí a gente vai para as queries. Beleza. Tá. Daí, a partir das queries, a gente tem que, primeiro, saber se essa aresta UV tá no grafo, na MST, de um jeito conveniente. Como que eu vou fazer isso? Vou marcar, isso aqui vai ser um set de pares, porque não, a gente não pode fazer essa verificação em tempo linear, né? A gente tem que fazer em tempo log no máximo. Se essa aresta está na minha MST, minha resposta é o próprio custo. Se não, a minha resposta é o custo da MST menos a minha distância de U para V, que isso aqui vai ter que ficar num map. Odeio usar um monte de estrutura, mas vai ter que ficar num map. Mais o máximo do caminho entre U e V. Não, tá invertido isso aqui. E eu removo o máximo. Beleza. A ideia do algoritmo é só isso aqui. Só isso aqui. Já processar a query é só isso. Daí o resto é preencher os pré-requisitos para isso. Por conveniência, vou fazer um negócio aqui. Por quê? Para eu não ter que me preocupar se eu tenho par VU ou UV, eu guardo só um dos pares. De profundidade, você queria?
Não, é ali só o rótulo mesmo. Certo, ok. Com conveniência. Só isso mesmo. A gente tem que Esse marcar. map vai só guardar as distâncias do V para as queries. Ele não vai crescer. Não, ele é um por cada aresta. Por aresta. Um por aresta. Tem 10 a quinta arestas. Vai ser um map tamanho 10 a quinta. Ok. Pois é. Aí a gente já tem que... Bom, só declarando aqui, né? A gente vai ter que salvar a árvore também, porque isso vai ser computado dentro do prim. Vai precisar de tempo de entrada de novo, porque a gente vai fazer LCA. Na verdade, não é bem LCA, né? A gente só vai usar o binary lift, enfim. Tempo de entrada, é só isso. O que mais precisa? Daí os ancestrais e os máximos até os ancestrais. Poderia fazer em par também isso aqui, mas prefiro deixar separado porque é mais fácil de ler. Beleza? Já vou deixar isso alocado aqui. Daí eu saio preenchendo as funções. Vamos precisar do log lá de novo, né? E o timer. Mesmo tamanho. Beleza. Daí os up e máximo. Pode fazer a mesma alocação. Aqui, eu colocar esse 1 no máximo não vai ter problema, por quê? Porque as minhas arestas são todas positivas sempre, sempre no mínimo 1. Então, se guardar o máximo como 1, nunca vai interferir na tua resposta. E para esse cara aqui, a mesma coisa que eu usei no último problema, todos estão apontando para a raiz a princípio. Ok? Se precisar de mais variável depois eu vejo. Preencher o prim. Não precisava ter a árvore separada, né? Você já tem Não. os pais, né? É, Tudo bem. concordo. Só achei mais fácil assim. Ok, claro. Tá, a partir do meu source daí, por que que eu fiz isso aqui? Porque na minha fila de prioridade eu vou guardar o pai do meu vértice que eu tô, da aresta que eu guardei ali. Né? Fica conveniente para eu colocar nessa minha árvore. É porque não tem comparador o tuple. Perto tem comparador. Tá, todos da adjacência da minha raiz, eu já boto eles na minha part que eu esqueci de declarar. Você podia botar na fila só o S, né? Porque você espera que sai da... Mas daí eu tenho que salvar de onde que veio a aresta do S. Ah, por causa do... Certo. Tudo bem. Sim, num tradicional eu concordo. Sim. Faltou um bagulho aqui. Ok. Então você definisse o pai dele como ele mesmo. Né? Cara, eu testei fazer esse tipo de coisa e deu problema. Deu problema. Particularidade. Provavelmente dá para corrigir, mas... Enfim, deu sim, problema. Claro. Bom. Pega o começo da fila. Nossa, foda. Jesus. Ok, se daí eu já... A aresta que foi duplo V. Deixa isso declarar. Se eu não... Faltou declarar esse cara aqui. Se eu não peguei aqui, é prim mesmo. Marco que peguei. Acumulo o custo dessa aresta. E eu vou inserir essa aresta na árvore. Não, é no tree... tá certo.
E o inverso também. Inserir. Daí é só ver os vizinhos. Eu achava que não dava, mas depois eu testei e não dá problema declarar o W de novo aqui. Eu achava que dava problema. Daí na adjacência do V. Se esse cara não foi pego ainda. Adiciono ele na fila. Com o custo W, partindo de V, VV. Beleza. Daí, eu tenho que marcar naquele meu set que eu usei esses caras aqui também. Se o U for maior que V, eu vou fazer aquele swap, só pela conveniência mesmo. Que eu não declarei ainda, mas tudo bem. Retornando o custo, ok. Falta declarar aqui. Já entendi a estratégia. Tudo bem. Senão eu tenho que ficar comparando as possibilidades lá. Eu acho que eu faria no próprio print depois do designar DPS lá, separado. No próprio print você já pode saber quem é pai, você pode já ter distância. Tá? Ah, né? Eu não tinha pensado dessa forma. Faz uma expansão em árvore, certo? Você também tem uma É. árvore de busca pela expansão do print. Então você já poderia resolver tudo aí no print, mas ok. Mas ele tem todos os... ele tem todos os ancestrais computados, né? Não dava também. É. Verdade. Daí eu não queria essa árvore separada, eu não queria ter separada. Mas assim, Faz sentido. ok. Por várias abordagens. Eu. O vetor de adjacências e árvore é preferido mesmo. É um vetor de Uma lista de adjacências. Tipo, primeira dimensão, os rótulos dos vértices, a segunda dimensão, o vetor de pares. Que é o vetor com peso e rótulo vizinho. Então essa tem peso, daí tem que guardar junto com o vizinho o peso da resta. Não, eu É. confundi porque eu faço estático daí. Não, tá certo. Daí dá baguncinha. Pois é, tô sabendo. Tá. Daí DFS. Marcar tempo de entrada. Marcar tempo de saída. A gente vamos usar depois. Ok, daí é só sair computando. Eu vou fazer de uma forma diferente aqui, que funciona também. Só tem que resetar o timer para DFS, né? Ou você Não, vai deixar correndo e tudo bem. Eu não usei o timer aqui. Não usou o timer no nada? Não. Ok. Ele tá em zero ainda. Certo. Tá. Ah, um detalhe que eu errei algumas vezes, isso aqui é na árvore do primo. Tomei algum segfo local, não sei. Beleza? Daí eu já vou computar todas as paradas do binary lifting lá. Do V, recebe 0, recebe U. Daí, mesma estrutura. O máximo partindo do V para o ancestral 0 é o peso dessa minha aresta que eu estou agora. Daí eu vou fazer a mesma recorrência e só adicionar do máximo. Vou fazer a do ancestral. Daí menos 1. E o máximo recebe o máximo. Deu se eu subir a metade. Faltou os índices, né? Se eu subir a metade. Ou se eu pegar o máximo do meu... Subir a metade do ancestral, né? Pegar a aresta máxima pro 2/iésimo ancestral desse cara. É isso, a recorrência. Aresta até a primeira metade e aresta a partir da segunda metade. Só salvo esse máximo aí. Ok. E daí eu tenho que chamar a DFS para recursão resolver.
Uhum. Só isso, agora é a gente fazer isso aqui. Para consultar o máximo. Bota ali no tipo, uma defesa, uma coisinha. É V. Toda essa parte fora podia estar fora do fora. Podia, mas só que eu tenho que ter acesso ao peso da aresta. Porque se eu tô aqui, Peraí. eu poderia fazer o acesso a, por exemplo, dist PU pelo map. Porque a princípio aqui eu não tenho o peso do P pro U. Mas eu tenho esse peso aqui já. E isso aqui tá errado, ó. Que é tudo no V. Ok. Agora sim. Daí o máximo. Ok. Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela simulação da DFS lá, do Binary Lifting lá, como se fosse LSA. Igual a ele fazer de cima para baixo. Daí, a princípio, se não for um ancestral, eu subo. Tem um caso meio chatinho que tem que cobrir aqui. Se esse cara não é ancestral, eu subo. Na verdade, antes eu salvo o máximo, né? Beleza. E daí agora sim eu subo. Tem como botar essa função aqui, vou colocar aqui já. Tempo de entrada de U menor que tempo de entrada de V. Tempo de saída de V menor do que o tempo de saída de U. Mesma coisa para o outro daí. Pegou. Se eu subir no V e não for ancestral no U, salvo o máximo e subo de novo. Beleza. Daí, esse cara aqui ele vai parar um embaixo de cada do LCA de U e V. Daí eu teria que fazer isso aqui. E a mesma coisa para o V. Tem um probleminha que é parecido com o que a gente estava discutindo no problema passado, que é se não for a raiz, um vértice não é ancestral dele mesmo. O que esse algoritmo aqui pode dar de errado? A ideia dele tá ok. Mas por causa da forma que a gente estruturou, aqui, se o próprio U for um ancestral de V, ele vai subir até o próprio V. Como assim? U é ancestral de V. Acho que vou desenhar isso. Tá aparecendo eu no Meet? Eu tenho que ver no seu. Porque A câmera tá aberta. E você consegue se ver no beleza. Então, ok. Aí vocês escrevem e você sabe se está enquadrando. Ah, pode ser. Bom, se você tiver uma árvore aqui. Se o teu U é esse cara aqui, esse cara aqui é o teu U, esse cara aqui é teu V. O algoritmo dessa forma aqui, já volto para lá. Se a gente fizer dessa forma aqui, dá para ver? Então, isso Cara, não dá para ver. Deixa eu. Teria que fazer assim, peraí. Eu vou tirar o destaque. Para ter uma noção, peraí. Deixa eu automático. E ó, só pegar esse cara. Cara, tá melhor. Não deu certo. Ah, se não der, não tem problema também. Não é nada muito crítico. Vou dizer aqui. Sim.
pelo amor de Deus, né? Ó, o algoritmo, o que vai acontecer aqui, ó? Agora apaga o fundo e deixa eu vou ler um reflexo na lousa, sabe? Mas eu acho que tá bom. Eu vou usar os slides. Não, mas tá aparecendo sim. Tá aparecendo? Vai aparecer. Aham, vai sim. Tá bom, vai. Ó, o algoritmo dessa forma, que tá aí do lado, o que ele vai acontecer com ele? A princípio, o V não é ancestral dele mesmo. Então, ele vai subir o U até o último cara que não é ancestral de V. Ou seja, ele vai subir até o próprio V. Daí, ele vai tentar pegar o máximo subindo mais um aqui no final. Ou seja, ele vai considerar essa aresta aqui. Não pode. Isso é um problema que dá urgência. Como que a gente corrige isso aqui? A gente só faz adiciona uma limitação aqui. Só faço esse ancestral não CV. E aqui, exatamente a mesma coisa. Esse ancestral não ser o próprio U. E daí, eu faço a mesma coisa aqui, porque é só por segurança. Se o U não for um ancestral de V, daí eu posso subir o U. Isso, porque senão a gente vai ter esse caso aqui. Porque, ó, colocando essa limitação aqui, a gente vai parar o U aqui. Vai subir o U até aqui. O V aqui. Daí, ó, se o V é um ancestral, a gente tem que ver esse cara aqui, porque senão, da mesma forma, a gente vai usar essa aresta, não quer usar ela. Então, por isso que a gente faz essa verificação daqui. No caso, seria esse trocado aqui, para a gente evitar usar a última aresta ali. A aresta pro pai do LCA dos dois. Beleza? Vamos lá. A bateria aí. Vai dar tempo? Não sei se vai dar tempo. Não trouxe carregador? Trouxe. Alguém viu alguma atrocidade? Declarou log, declarou log. Tá tudo isso aqui. O take não tá alocado. Beleza? Tá. Casos de teste. Aqui, para copiar, vou ter que pegar daqui. Porque preciso do PDF. Eu não tenho PDF. Aqui. Caso 1. Caso 2. Caso 3. Tem nem resposta porque eu não estou imprimindo a resposta, né? Importante essa parte. Tá errado? Por que tá errado? Meu print tá certo? Provavelmente isso aqui é o print. Não, esses sinais aqui estão errados, né? Tá errado? Não, não tá errado isso aqui. Então. Distância de U e V. Eu tô dando swap neles. Esse getMax aqui pode estar errado ou o meu print tá errado? Vamos dar uma olhada no print primeiro. Não sei se estou bem. Desculpa. Perdi. Eu não sei ter um map. Então eu faço o V. Eu teria que colocar o mínimo aqui, mas só que na entrada ele já dá que o é menor que V sempre.
Isso aqui é importante, bastante importante. Não sei se não é suficiente, né? Não, lógico que não é suficiente. Você está acertando só das arestas, né? Do gráfico. Agora acho que eu É o prim. O custo está dando 19, sim, né? mas lógico que é seu prim. O que tem de errado aqui? Vamos lá. W, V, PQ top, PQ pop. Pego o V, take no V, acumulo o custo, coloco na árvore, vejo a adjacência do V. Se ele não foi, coloco na fila do V para o VV. Ok. Você está colocando primeiro. Pai, filho. Certo. Source desse. Isso aqui tá certo? Passando source comum. Eu não tô marcando o S com take, né? Isso aqui eu não tava fazendo. Isso aqui eu tinha que fazer também. Tá, vamos conferir. Beleza? Acertou. Agora tem um erro provavelmente no getMax aqui. Qual que é o erro? Log menos. Ali, ó, você colocou VI, V Onde? no clique de baixo. No leisão de sessão. Isso, boa. Typo. Boa. 151, eu lembro desse. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Mandar. Submit. Passou. Muito bom, que legal. Fechou. Considerações, opiniões, críticas. Perfeito. Muito legal. Fechou. Deu, não acabou a bateria. Vamos agradecer ao nosso convidado, pessoal. Caramba, né? Muita coisa bacana aí com a gente hoje. Quem nunca se voluntariou para ministrar alguma coisa no programa, por favor, se ligue. Né? Não precisa ser algo super mega avançado, legal. Pode ser alguma coisinha bacana, um probleminha que você tenha feito, que você acha que é divertido de compartilhar com os outros. E tá tudo bem. E é isso aí, então coloquem seus nomes na planilha lá, ok? Para a gente continuar fazendo o clube rodada. O pessoal que está online quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Tem só nós dois mesmo. Ah? Tem só nós dois mesmo. Ah, é? É. O pessoal online já foi bom. Bom, tudo bem então, pessoal. Eu já coloquei o treino da semana na página, não sei se vocês já querem começar fazendo ou não. Bom, é isso. Valeu, Henrique. Obrigado. Eu vou interromper a gravação.